Palmeiras encaminhou a venda de mais um jogador e não é o Alan, viu? A gente vai falar a situação dele aqui como tá, se vai vender mesmo ou não. E tem também o Palmeiras passando por cima do Vasco. Chega junto, dedão no like se possível, vamos lá, hype o vídeo, aproveita que seu fim de semana vai ser gostosinho daquele jeito. Flamengo perdeu, Palmeiras ganhou, liderança, distância aí deu uma aumentada. Vamos junto, vamos trocar aquela ideia. E, finalmente, né, Hernan Dias, um placar com folga. Se o primeiro tempo foi horripilante, né, foi de assustar, né, o Vasco jogou muito melhor que o Palmeiras, teve muito mais chances que o Palmeiras. O segundo tempo do Palmeiras, acho que aqui, em termos de eficiência, dá para a gente dizer que foi excelente, né? Foi um time que, em 10 minutos, resolveu a questão, né? Conseguiu matar o jogo com 10 minutos de jogo e depois ficou muito mais fácil administrar essa vantagem e conseguir até ampliar com o próprio Flaco. Acho que para mim o mais importante, né, cara, é a volta do Flaco, né? A volta da moral dele, a volta da moral não só dele, do Vitor Roque. Uma coisa que eu admiro bastante aqui, que eu até citei, eu fiz um vídeo lá pro Instagram agora, que uma coisa que me chamou a atenção, que pode ajudar muito nessa temporada do Palmeiras, foi essa atitude do Flaco, cara. Essa atitude do Flaco, ela foi muito bacana, porque o Vitor Roque, você tem um cara que... Eu tô tirando o foco um pouco da vitória aqui, tá? Porque isso parece simples, mas é banal e pode fazer diferença na temporada. Os dois estavam numa má fase, tanto o Vitor Roque quanto o Flaco Lopes. O primeiro gol do Flaco ali é um selo de qualidade absurdo. Você já viu que o time ficou mais leve naquele momento, que ele faz aquele golaço, vale lembrar, né? O segundo dele, que também foi um golaço, mas o pênalti, para mim, que foi o que chamou a atenção, porque o Vitor Roque, ele já é um cara grande o suficiente, o Flaco, né? Ele já é um cara grande o suficientemente no Palmeiras, e ele dá a bola pro Vitor Roque, que estava sem marcar um gol desde março. Então aqui, para mim, além da qualidade dele, o que entrou em campo hoje foi também a inteligência dele, aquele tato e falar, cara, se eu tô bem, mas se o meu parceiro de ataque está bem, o time fica melhor. E não depois disso, né? E logo depois disso, o time ficou muito melhor. Do segundo gol, o time deslanchou, né? Sem vaidade nenhuma, né? E inclusive ontem mesmo a gente estava comentando sobre a importância do Pedro no Flamengo. A gente falou até que ele tem 25 gols aí na temporada. O Flaco chegou, se não me engano, a 19 agora nesse jogo. Então, assim, também está com os números absurdos aí na temporada e a gente precisa muito dele, né? Antes da Copa a gente realmente tinha medo de perder porque ele estava jogando muita bola. Ele é extremamente decisivo. Ficou e continuou sendo decisivo. Essa volta realmente estava mais devagar, mas hoje foi importante demais. É impressionante a bipolaridade do Palmeiras, né, cara? O primeiro tempo, assim, medonho mesmo. Foi, puta, de novo, né? Jogando mal contra um time que tá lá embaixo, né? Parece que o problema do Palmeiras virou o Z4, né? Esse ano passado era o G4, esse ano virou o Z4. Jogando muito mal, o Vasco poderia ter aberto o placar no primeiro tempo ali, que não seria nenhuma loucura, e aí volta em 10 minutos, resolve o jogo ali com certa facilidade até, né? Teve o gol do Flaco, depois já o pênalti, depois já o terceiro, o Léo Jardim frangando ali no lance do Maurício, né? O Maurício que voltou a ser titular hoje, aí o Arias foi no banco, aí tem que ver se é por opção ali, talvez técnica, ou até mesmo a questão de controle de carga, e até a questão do Alan que a gente fala depois, né? Mas o Alan acabou sendo titular hoje, tinha dúvida se ele ia pro jogo ou não. Mas é até doido você comentar o jogo em si, porque parece que foram dois jogos diferentes, né? E no meio do segundo tempo, quando sai o Giai saiu aplaudindo. Eu falei, esse é o principal evento do domingo, é o Giai aplaudido, porque de fato ele acabou jogando bem, né? Ele jogou ali de maneira mais defensiva, aquela linha de 4. Até no primeiro tempo teve uma bola 4, o Adson tava dando uma canseira nele ali, mas teve uma bola que ele recuperou, que mostra muito que ele é muito forte, né? Ele é muito forte para correr e para disputar ali no corpo. Então, se você conseguir explorar essa parte defensiva dele, tá coisa linda, né? E o gol ali, que sai primeiro do Flaco, inicia até um pouquinho a jogada nele. Ele ainda não teve uma assistência, né, cara? Eu acho que nem vai ter. Mas só dele não comprometer e usar a qualidade dele defensiva já ajuda muito. Mas o Flaco Lopes no modo Prime, como dizem, muda, né? É outro nível. Vale mencionar também o Carlos Miguel, né? O Carlos Miguel que fez defesas importantíssimas. O Carlos Miguel, ele acho que ele pensa o seguinte: essa aqui é fácil? Se não for fácil, eu vou pegar. Em compensação, o Léo Jardim no gol do Maurício, hein, cara? Que loucura, hein?
E cara, eu juro pra você que não sei se foi um vascaíno, alguém no Twitter semana passada comparou, né, a fase dos goleiros de São Paulo com o Léo Jardim, que o Léo Jardim não vacilava e tal. E aí ele falou isso, o Léo Jardim frangou no outro dia e hoje de novo, parece que o cara zicou o Léo Jardim, né? Mas o Carlos Miguel teve defesa no primeiro tempo, né? Uma rasteira, que é bom ele defender rasteiro para dar confiança, que é a grande dificuldade dele. Teve uma que estava impedido, mas ele também garantiu. E uma ali no segundo tempo que o cara sai no mano a mano, no X1, e que ele faz aquele espacate, né? Que é aquela defesa de handball, de futsal, que ele abre a perna ali, e, mano, ele é muito grande, né? Se ele souber aproveitar isso. Porque, para mim, das grandes virtudes do Everton era esse X1. O cara sai cara a cara com o Everton, não é certeza de gol, porque ele é muito bom nisso. E eu sentia muita falta disso com o Carlos Miguel, né? Porque ele é muito grande, às vezes ele tem dificuldade ali até para cair numa bola, e hoje ele garantiu uma bola assim assustadora, que ele saiu ali no mano a mano, e é importante para moral, assim como você falou ali do Vitor Roque, né, voltar a ter moral, confiança. O Carlos Miguel precisava realmente voltar a ter essa confiança, porque tava sendo todo jogo, né, mano, não tava sendo mais, tá até difícil de defender, porque às vezes já dá até aquela segurada, mas pô, todo jogo é complicado, mas agora já acho que são 2 ou 3 jogos aí, já melhorando bastante. E vou falar uma coisa, o time do Vasco não achei ruim não, viu, cara? Pra zona, eu não sei, eu realmente acho que a questão do Vasco, como o próprio jogador disse, é espiritual. Porque tu olha o jogador do Vasco, na boa, não é time pra brigar pra cair, cara. Tem time pior, eles contrataram o Sousa, o Colide entrou bem, tem uns caras muito bons, Andrés Gomes, tem muito jogador bom no time do Vasco. Como é que é o nome daquele lateral? Esqueci o nome dele, que jogou hoje na lateral direita ali, que é bom jogador também, cara. E desceu várias ali sozinho. O PH, né? O PH, ele arruma uma amarela ali pro Marlon Freitas no primeiro tempo, que ele sai levando todo mundo. O gol ali que o Carlos Miguel defendeu, que estava impedido, é um contra-ataque puxado por ele também, né? O Cuiabana, muito bom também. Thiago Mendes, maior inimigo do Neymar, também é um bom jogador. Então, assim, e aí eu vi até o pessoal começou aquele burburinho, né? Não, porque o Vasco entregou no segundo tempo por causa da Leila, do Lamar, que é isso, aquilo. Aí eu vi até flamenguista falando, foi, pô, rapaziada, o Vasco é o segundo pior time do campeonato, né? Não é a primeira vez que eles jogam um primeiro tempo bom e depois acaba desandando. O Vasco tem muito isso, né? O Vasco ofensivamente tem muita dificuldade, não resolve o jogo. E uma coisa que rolou também, e que sempre rola contra o Palmeiras, é que os times precisam dar a vida. Tudo bem que o Palmeiras não tá jogando aquela coisa, mas para você conseguir marcar o Palmeiras, você precisa ali ter uma entrega física, né? Mesmo nos piores jogos do Palmeiras, você precisa ter uma entrega muito grande. E aí eles cansaram também, né? O próprio Tietê ali já não é mais o mesmo nessa parte de velocidade, Thiago Mendes já um pouquinho mais velho, os caras ali de frente, Andrés Gomes e o Adson também cansaram depois no segundo tempo. Então o Palmeiras, mesmo não estando muito bem, feito o primeiro tempo assustador, mas a parte física do Palmeiras ela ainda segue, ao meu ver, intacta, e isso pode fazer muita diferença no campeonato longo desse. Que foi o que a gente comentou ontem no vídeo. Notei que o Flamengo, pô, fez um primeiro tempo absurdo, mas em compensação o segundo tempo não existiu. Então é uma coisa aí a se observar, já que, pô, a gente nos últimos meses, vamos ser bem sinceros, tá batendo bastante no time, né? Falando da questão do futebol, a gente tem que observar também esse ponto, aproveitar aqui a oportunidade. Bom, antes da gente falar de mercado aí, já que já comentamos o jogo do Palmeiras, vamos trazer um recado importante para vocês aí do nosso parceiro Gringo, tá? Para você deixar tudo em ordem, tanto com o seu veículo quanto com a sua CNH, e chegou o segundo semestre, final do ano, vocês estão ligados que tem que pagar o licenciamento, mas para você pagar o licenciamento e não ter seu carro apreendido na Blitz, você tem que deixar o IPVA também em dia, e com o Gringo você consegue fazer isso tudo parcelado em até 12 vezes no cartão, tá? QR Code na tela aí, você escaneia, baixa o aplicativo que é de graça para iOS e para Android, tem link na descrição, nos comentários também, e você tem também o cupom 1000grau20 que você consegue 20% de desconto para parcelamentos acima de 10 vezes, beleza? Então, deixa tudo em ordem aí para você curtir o final do ano sem dor de cabeça, sem burocracia, de pegar filho e tudo mais, você resolve tudo em casa sem o menor problema, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. Vamos falar aqui do Palmeiras encaminhando uma venda. Informação do Flávio Latifi, inclusive o Palmeiras encaminhou a venda do Kaique, não é do Alan, tá? Do Kaique, goleiro, terceiro goleiro do Palmeiras de 23 anos, para o Sporting de Portugal. O valor é 24 milhões de reais na cotação atual, 4 milhões de euros.
e tá no mercado da bola aí atrás de um goleiro experiente para fazer parte do grupo. Então o Kaique, ele retornou de empréstimo no meio da temporada, ele se destacou pelo Nacional de Portugal e ele estava integrado ao elenco profissional do Palmeiras. Aí estava sem espaço porque, cara, natural, Carlos Miguel tá jogando e o Palmeiras entende que a saída aí é uma boa solução, porque é um valor alto para você considerar ainda para um terceiro goleiro. E ele está muito bem cotado lá em Portugal, porque essa temporada que ele fez em Portugal, ele foi, se eu não me engano, um dos ou o maior goleiro pegador de pênalti lá na temporada. Ele defendeu 4 pênaltis no Campeonato Português na temporada passada. É isso mesmo, ele foi o líder, é essa parada mesmo, ele foi o líder da competição aí nesse atributo, tá? Agora o plano do Palmeiras em si é buscar um goleiro experiente que aceite aí um contrato até o fim da temporada. Acho difícil, tá? Acho difícil. Então, com a saída do Kaique, Cauã Lima, goleiro do Sub-20 aí, deve ser integrado no profissional do Palmeiras, mas ele vai seguir aí atuando pelo Sub-20 para ir se desenvolvendo, né? Então o Palmeiras deve ir atrás de outro goleiro experiente, mas o Kaique encaminhado. Você achou da venda aí? Você que nos ouviu, você curtiu? Acha um valor bom ou não venderia? Cara, claro que tem a inflação aqui, eu não vou ser leviano nesse sentido, mas eu fui procurar, só por efeito de curiosidade, quanto o Palmeiras pagou no Dudu na época. O Palmeiras pagou 18 milhões de reais no Dudu em 2015. Claro que a gente tá falando de 11 anos, tem correção, não tô levando em consideração isso. Mas como a gente tem os números inflados no futebol e como o Palmeiras vende bem, né, cara? O pessoal tá até falando na questão do Alan, porque uma coisa é o Palmeiras vender o Endrick e o Estevão do jeito que tá vendendo, outra coisa é o Palmeiras conseguir também fazer uma grana com jogadores que não são tidos aí como extra classe, né? Por mais que sejam muito bons, ainda não são aqueles caras que, pô, desde 16, 15 anos já chamava atenção. Então, hoje, a questão do Palmeiras em venda de jogadores, né, e colocou a meta alta, porque imaginava que ia bater mesmo, né, porque é uma meta bem alta de jogadores, sendo que você não tem o extra classe, e por fim vai conseguir bater ou chegar muito perto, né. E, cara, 24 milhões no goleiro, assim, que é da base, que é terceiro goleiro, é um negócio absurdo hoje. Exatamente, cara. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito dessa venda do Kaique para o esporte. Nós trouxemos para vocês aqui também com antecedência, só não tinha estipulado aí os valores, mas um dos requisitos, inclusive, a gente vai observar aqui como vai ser o pagamento. Se tiver mais informações, a gente traz para vocês. Mas o Palmeiras queria esse montante à vista, o que não deve ser um problema para os caras que eles trabalham numa moeda muito mais forte que a nossa. Então, a se observar aí como deve ser feito o pagamento. Quer falar do Alan aí, cara? Quer trazer para a gente como está o pé de Alan e Manchester City, Palmeiras? Ficou tudo uma dúvida, né? Se o Alan ia jogar hoje ou não, e acabou jogando titular. O Palmeiras até usou ele na imagem da escalação. Porque tá acontecendo, né? Esse final de semana aí rolou uma negociação mais forte, tudo mais. Hoje calhou que os dois times jogaram no domingo, né? Mas assim, entre as conversas avançando e tudo mais, o clube inglês ele ainda não aumentou os valores, né? Ele está na casa aí dos 35 milhões de euros, que está na casa dos 200 milhões de reais, e nessa quantia o Palmeiras ainda bate o pé e não vende, né? O Palmeiras realmente quer os 40 milhões de euros aí, que já é na casa dos 240 milhões de reais fixos, né? Isso sem contar bônus por metas aí. Então a gente está falando de uma venda talvez que vai beirar o 300 milhões de reais se concretizar. Então o Palmeiras está batendo o pé realmente, né? E pessoas ligadas aí à negociação acreditam que o City vai chegar no valor, até porque dinheiro tem, né? É realmente mais essa negociação, essa barganha, porque é normal, o cara joga um preço, né? Eles estão acostumados a vir aqui no Brasil e time brasileiro abre as pernas, não é o caso agora do Palmeiras, né? E o jogo de hoje, não sei se tem olheiros dos caras, o Alan, no primeiro tempo, inclusive, eu até pensei comigo, pô, estamos quase vendendo o único cara que tentou alguma coisa, né? Que no primeiro tempo ele tinha sido o único que arrumou alguma coisa ali, mas enfim, o segundo tempo foi melhor. Mas por enquanto, o Palmeiras bate o pé para tentar esses 40 milhões, mas a tendência é que chegue, né? E isso é muito legal da gente ver, como eu falei. A gente vendeu o Endrick, vendeu o Estevão por esses valores, que era o normal. Agora o Alan, eu, assim, sinceramente, não imaginava que o Palmeiras ia conseguir vender tão bem, e pelo jeito vai, né? Cara, se bater esses 40 milhões aí, já tá muito. Acho que sem o fixo eu já considerava bem vendido, viu, pela idade, mas se conseguir o fixo e o variável, na verdade, né? Se for o fixo e o variável por nessa idade dele, por 22 anos, tá muito bem vendido. E assim, ó, ficou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras segue liderando aí com 51 pontos.
E o Flamengo em segundo, com 45. Tá na tela para vocês aí, ó, 51-45. Flamengo, uma partida a menos, tá? Então o Flamengo, se ganhar, pode ir a 48, fica 3, iguala o número de partidas jogadas e com uma vitória a menos. Empates, os dois números estão iguais, o Palmeiras tem uma derrota a menos que o Flamengo. Gols marcados, é um time muito parecido, né, cara? Você pode até ver aqui o saldo de gols, ó. São campanhas muito parecidas, né? O Flamengo hoje dá para se dizer que ele tem uma vantagem porque ele não joga a Copa do Brasil, por exemplo, meio de semana, vai descansar, né? Uhum. Essa semana vai descansar, mas tem esse jogo a menos contra o Mirassol, tem data marcada, tá? Não tinha antes, mas agora tá para 2 de setembro, que é exatamente na semana que vem. A gente tem essa semana aqui de Copa do Brasil, eles descansam, e aí na outra eles jogam esse jogo atrasado, e aí vai ficar tudo igual. Hoje, né, se eles ganharem, e a gente acredita que vai ganhar, porque, mano, ganharam do Mirassol fora, né, iria para 48 pontos. E olha a importância hoje, por isso que o Abel ficou muito bravo no final, porque sem motivo nenhum o Braulio deu 6 minutos de acréscimo, e o Palmeiras estava com 25 de saldo, o Palmeiras estava com um a mais ali no saldo e acabou tomando o gol do Vasco ali nos acréscimos e voltou para 24, né. Tudo bem que é um gol tal, só que ontem, para vocês terem uma ideia, no momento que o Flamengo era líder do campeonato, era líder exatamente por causa do saldo, porque estava chegando o número de vitórias e estava passando o saldo. Então, realmente, não foi à toa que o Abel ficou muito bravo ali. Mas, de qualquer forma, né, o Palmeiras ele tem o segundo melhor ataque, né? O próprio Flamengo tem 45, mas o Palmeiras tem a melhor defesa. Então, é muito importante a gente manter essa regularidade. Era normal oscilar, né? Sempre acontece isso em campanhas vencedoras. O importante é realmente se manter ali na ponta e na hora que chegar ali no, como dizem, o sprint final, né, dar aquele gás, fazer umas 4, 5 vitórias seguidas assim para realmente levantar a taça. A campanha é muito boa, né, cara? A campanha realmente, assim, 51 pontos, primeiro time a passar os 50 pontos. A campanha é muito boa que se não vier título vai ser bem frustrante. Vai demais. E na próxima rodada aí nós temos um clássico, né? Flamengo e Botafogo. Ainda que eu acredito que o Flamengo deva ganhar, mas é um jogo difícil, né? Costuma ser ali pareado, né? Pelo menos nos últimos anos aí o Botafogo costuma dar tal. E tem bons jogadores o Botafogo, cara. Isso que é o mais curioso. E o Palmeiras pega o Mirassol lá em Mirassol. Então, cada rodada agora vale demais. E vale lembrar também que o Flamengo ele tem jogos difíceis no Campeonato Brasileiro, hein, cara? Tudo bem, ó. Remo, né? Vai pegar o Remo depois lá, acredito que ganha do Remo, mas depois Flamengo e Corinthians, Flamengo e Bragantino, depois pega o Santos na Vila, depois tem clássico contra o Fluminense, aí depois Bahia lá fora, o Galo que pode aprontar, depois tem o clássico com o Vasco, enfim, são jogos difíceis e cada pontinho agora vai valer demais. Fechado, meus amigos. Ó, fim de semana muito bom, hein, cara? Muito bom, muito proveitoso, produtivo. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa partida do Palmeiras, das notícias que nós trouxemos para você. E deixa o seu like no vídeo, cara. Aproveita que você tá de bom humor aí, hype o vídeo. Dá o like, hype o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, isso ajuda demais o nosso trabalho. Valeu? Um abração para vocês, um bom fim de semana. Descansa bem a cabeça aí que na quarta-feira já tem Copa do Brasil, Palmeiras e Santos. Valeu? Um abração para vocês. Tamo junto.